busca de coisas, né, de formas de organização que melhorem essa minha atividade ao longo aí da semana. Mas aí, o que eu tava falando antes, que eu ia conversar com vocês também, é o seguinte: até chegou aqui hoje, quem lembra que eu falei no outro Study Vlog que eu estava ansiosa para a chegada do meu livro de radiologia. Ele chegou, gente. Ai, tô apaixonada. Gente, eu esperei muito por esse livro e não chegava nunca. Lembra que eu falei que tava demorando mais do que o normal, do que costuma? Porque nesse lugar que eu já pedi outros livros antes e chega muito rápido, às vezes, tipo assim, no dia seguinte, 2 dias no máximo. E esse aqui demorou muito, mas ele chegou. Olha como ele é lindo, gente. Pera aí, eu preciso de um momento de apreciação. Olha como ele brilha. E aqui nós temos todas as imagens. Eu senti muita necessidade de comprar o livro para radiologia, porque são muitos conceitos. Esse livro em particular foi muito difícil de achar PDF dele na internet de qualquer forma. A maioria dos livros da bibliografia eu até encontro assim online, disponibilizados em algum drive. Vocês até sabem que, por exemplo, aqui, até radiologia mesmo, eu tenho um outro livro que tá na bibliografia complementar. Eu sempre acabo achando, mas esse livro aqui em específico foi muito difícil. Eu não achei em lugar nenhum e ele sempre me pareceu ser muito bom. Primeiro por ele ser o livro número 1 de indicação da bibliografia, então os professores consideram esse acima dos outros no sentido de planejar as aulas e para estudar mesmo como recomendação, para montar também as aulas. Até tinha na biblioteca virtual da minha faculdade, que lá tem vários livros disponibilizados, mas é muito ruim de visualizar porque tem muita imagem, como vocês podem ver. E lá o texto fica muito pequeno, a imagem muito grande e não dá pra passar, você não consegue parar na página que você quiser. Então, por exemplo, se eu tivesse nessa aqui, que é 243, e eu quisesse passar pra 244, ele passava um monte, e aí eu não conseguia voltar, enfim, era um problema só com esse livro lá online, pelo menos a maioria dos que eu já li na biblioteca virtual mesmo. Esse foi o único que não tava pegando direito lá. E eu amo ter os livros da faculdade, sério. Vocês sabem que eu comprei de outras disciplinas nos períodos passados. Sempre tem essas disciplinas que eu sinto essa necessidade de comprar. Eu acho que é um investimento, literalmente. Eu estou planejando estudar nessas férias a matéria do período, praticamente assim, do período todo. Vocês sabem que odontologia é um curso muito prático, então a gente tá tendo as aulas teóricas pra um dia voltar a ter as aulas presenciais e repor as aulas práticas que a gente não teve, coisas que a gente vai fazer no laboratório relacionadas a toda essa aula teórica que a gente tem tido. E eu tenho tentado aproveitar todas essas aulas, os momentos com os professores e tal, mas querendo ou não, é diferente, é uma aula muito corrida. Então, a minha ideia já era, de qualquer forma, aproveitar essas férias, né, que a gente vai ter pra revisar, porque tem muitos procedimentos que tem um passo a passo, por exemplo, de dentística, que você vai fazer no paciente e você tem uma ordem a seguir de fatos e de materiais que você vai usar. Então eu já tinha um planejamento de montar um caderno. Eu até tenho o caderno, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer, pra ver se vocês visualizam da mesma forma que eu visualizo. Eu tenho esse caderno, que ele é um caderno menorzinho, não sei se dá pra ter uma noção, mas ó, não é um tamanho universitário normal. E ele tem várias páginas e a minha ideia é fazer dele um caderno para a clínica. E principalmente para quando a gente for começar a clínica integrada, que é quando a gente começa a atender os pacientes. E a gente já começaria a introdução à clínica no período que vem. Então, eu quero muito fazer um caderno desse com todos os procedimentos práticos e informações úteis para quando eu estiver atendendo e ali na hora de vamos ver, sabe? Porque às vezes tudo que a gente precisa é uma informaçãozinha importante, uma conferida ali da dose, por exemplo, de um remédio, de um anestésico, é uma revisãozinha rápida que a gente quer tirar e confirmar
antes de começar um procedimento, antes de entrar lá no laboratório e começar a fazer. Ou às vezes a gente tá tendo uma aula de outra matéria, porque a partir de agora as matérias meio que conversam entre si, as disciplinas, porque a gente tá estudando como um todo pra ter noções perfeitas de como atuar, de como saber fazer as coisas nos pacientes, resumidamente, né? Então tem momentos que a gente tá tendo uma outra matéria que tem a ver o tema com uma disciplina prática que a gente já deu, e é sempre bom ter todas essas informações resumidas em um lugar só. É um caderno que eu posso revisar sempre. Então se eu tiver no dia seguinte um atendimento ou tiver que planejar algum procedimento X, eu posso ir diretamente nesse caderno que já vai ter esses procedimentos mais importantes. Eu não preciso abrir a minha pasta do período tal, procurar qual foi a aula para achar qual foi a parte que eu anotei sobre esse procedimento, ou ver em que página de livro que tá, porque eu posso fazer um estudo direitinho, em que aí sim eu pesquiso várias fontes, eu estudo pelo livro, para então eu resumir todas essas informações em um só lugar, que vai ser um lugar de consulta, tipo um guia, um manualzinho rápido, sabe? Não sei se ficou claro assim o que eu tô planejando, mas a ideia é aproveitar esse tempo das férias para estudar, montar esse caderninho com essas informações que a gente tem até agora, até onde a gente acabou aqui o período, e aproveitar também esse tempo para consolidar todas essas informações, porque foi um semestre diferente que eu quero ter certeza que eu aproveitei dentro de todas as possibilidades que eu tive. Então, como foi mais corrido, como foi diferente, assim, emocionalmente, né, com essa questão que é uma coisa muito séria da pandemia, que a gente, querendo ou não, fica pensando nisso e nas práticas e na população e na saúde de modo geral, como as coisas vão se desenrolar aqui pra frente. Então eu acredito que poder estudar todo esse conteúdo, principalmente estudando nos livros, marcando, fazendo esse estudo mais pessoal mesmo, por mim, pra eu sentir que o aprendizado está 100% consolidado assim na minha cabeça, pra mim é muito importante. Então dei essa volta toda pra falar isso, que eu pretendo revisar todo esse conteúdo bem agora nas férias. Enfim, agora eu vou tomar um açaí. E eu amo, vocês sabem, quem já é aqui do canal há mais tempo sabe que eu amo, se tem uma coisa que eu amo é açaí. Bom, gente, vim aqui pra minha escrivaninha, né, tava dando uma organizada aqui nas coisas. Tô separando aqui um pouco do material, porque essa semana eu fiz resumos de radiologia, eu tive um trabalho e tal, então eu quis aproveitar pra estudar esse assunto. E eu fiz esse resumo digitado porque era muita informação, que na verdade ele tem muita coisa do slide e do que eu encontrei no livro que eu usei pra pesquisar esse conteúdo, que foi um livro que eu... aquele que eu mostrei pra vocês que fica lá no Notion, dessa matéria lá do período. Hoje eu tive aula de dentística de manhã. Eu tenho tido mais aulas assim esporadicamente ainda, por mais que a maioria das disciplinas já tenha acabado. Eu pretendo estudar nesse fim de semana essa matéria de dentística que vai cair no quiz, que a professora deixou assim meio no ar, dando umas pistas de quais matérias, quais temas vão cair, porque vamos finalizar o período com isso, vai ser uma coisa mais descontraída também. Então é legal aproveitar pra já estudar isso depois. Mas agora meu foco tá nos trabalhos, né? Eu tô aqui dando um update geralzão pra vocês, mas a verdade é que eu ainda preciso entregar esses trabalhos que eu tenho pra fazer. Então, oclusão, eu vou até abrir aqui porque eu fiz ele no Docs do Google. Oclusão, falta só eu gravar. Eu decidi que eu vou fazer o podcast mesmo. Deixa eu até abrir aqui, eu já separei a bibliografia, porque quando você faz o podcast você tem que mandar separado um arquivo em PDF com o seu nome, matrícula, disciplina, turma e a bibliografia. Eu achei 2 artigos em inglês que são muito interessantes, que inclusive a gente tava pensando em um dia gravar um study vlog em inglês, tipo não estudando inglês, mas falando tudo em inglês. Aí eu colocaria legenda, daquelas legendas que você pode desativar ou ativar pra vocês treinarem também. Acho que seria muito legal. Gente, o ano tá acabando, a gente tá no final de junho já. Que loucura! Passou voando e eu tô esse tempo todo com a luz estourada, não acredito. Passou muito rápido.
se divide em dois tipos. O bruxismo de vigília, que, como o nome já diz, é quando a pessoa acordada durante o dia, ou que contenham cafeína ou chocolates antes de dormir. O alinhamento da arcada é ideal, colabora para o alinhamento da arcada nos casos de má oclusão. Pode-se confeccionar uma placa